Beleza, estamos aí para resolver a 16. Duas espiras circulares concêntricas e coplanares. O que é concêntricas? Elas têm o mesmo centro. E o que é coplanares? Elas estão no mesmo plano. Vamos fazer o desenho disso aqui. Só vamos ver o seguinte, ó. De raios R1 e R2, sendo que o raio 1 é 2/5 do raio 2. Quer dizer, o raio 1 vale mais ou vale menos? Vale menos, né? Ele vale 2/5 do raio 2. Então, olha só. A espira 1, elas são concêntricas e coplanares. A espira 1 é pequenininha, então essa é a espira 1, desenhada de vermelho. E a espira 2, vamos desenhar de azul. A espira 2 é ao redor dela, né? Ó, nossa, ficou bem circular, né? Mas tu entendeu. Elas são concêntricas e coplanares, ó, elas têm o mesmo centro, elas estão no mesmo plano. Só que tu vai entender que nesse exercício não precisa fazer desenho. Porque ele diz que o campo magnético resultante no centro da espira é nulo. Como é que pode um campo aqui ser nulo? Para o campo aqui ser nulo e ter duas espiras, significa que aqui tem dois campos. Tipo, se o campo 2 estiver saindo, ali no centro, ficou poluído, o campo 1 tem que estar entrando. E além de um ser saindo e do outro ser entrando, isto é, sentidos opostos, para que dê zero, eles ainda têm que ser o quê? Iguais. Então essas questões de campo nulo, tu não precisa te preocupar em fazer desenho. É só tu saber que o campo magnético da espira 1 tem que ser igual ao campo magnético da espira 2, eles têm que se anular. Então, μ vezes a corrente 1 dividido por 2 vezes o raio 1 é igual a μ vezes a corrente 2 dividido por 2 vezes o raio 2. Os μ o 2, o que eu tenho? I1 sobre raio 1, mas o que é o raio 1? O raio 1 é 2/5 do raio 2, que é igual a I2 sobre o raio 2. Aí os raios 2, o que ele quer? A razão I1 e 2, então o I2 passa dividindo, I1 sobre I2, e aí cuidado aqui, né, o que tem de gente que me erra a matemática aqui, o 2/5 vai subir multiplicando, aí os neguinhos inverte a fração. Não, cara, tu está invertendo a operação. Pensa, o que é 2/5? É 0,4. O 0,4 vai subir multiplicando. Então aqui continua sendo 2/5, que é igual a 0,4. A fração só inverte quando ela sobe do mesmo lado da igualdade, não quando ela muda de lado da igualdade. Então aqui 2 dividido por 5, 0,4. América. Olha a 17. A 17 é o mesmo style. Tu tem um fio que está tangenciando uma espira. E aí tu tem aqui a espira. Ele quer a razão I e' para que o campo magnético no centro C da espira seja nulo. Até aqui, se tu quiser, tu pode até fazer a regra da mão direita para treinar, né? Faz a regra da mão direita para o fio, tá vendo ali, ó? A corrente está indo para a direita. Como a corrente está indo para a direita, tudo que tiver abaixo deste fio vai ter o seu campo entrando. Faz a regra da mão direita. Então, olha só. O campo do fio é entrando. Só repito, não precisa fazer a regra nessas questões de campo nulo. É só porque eu quero que tu estude. O que vai ser o campo da espira? Tá vendo aqui, ó? A corrente da espira é no sentido anti-horário. Se tu botar o dedão aqui nesse valor da corrente, bota o dedão aqui, tu deve perceber que no centro da espira o campo é saindo. Por isso que é possível que o campo no centro dessa espira seja nulo, porque tu tem um campo entrando e um saindo. Mas além de ser um entrando e um saindo, eles ainda devem ter o quê? Módulos iguais para que se anulem. Então é a mesma história. Ó. O campo do fio tem que ser igual ao campo da espira, só que aqui as equações vão ser diferentes. O campo do fio vai ser μ vezes a corrente do fio dividido por 2π vezes a distância que separa ele da espira. E o campo da espira vai ser μ vezes I dividido por 2 vezes o raio da espira. Os μ, o 2. Quanto é que vale a corrente no fio? I. Quanto é que vale a distância que separa o fio do centro da espira? Aí que o cara fez a malandragem. Por que ele fez o fio tangenciando a espira? Porque se o fio está tangenciando a espira, a distância do fio até o centro da espira é o próprio raio da espira. Então aqui eu vou ter π, e a distância é o raio da espira.
A corrente na espira é o I', e o raio da espira é o raio da espira. E aí tu corta os raios. E aí ele quer I sobre linha, o I' desce, o π sobe. Então, I dividido por I' nada mais é do que π, π. Resposta Dinamarca, π. Legal, né? Legal essas questões, muito bacana.